Olá, Ghost Lovers, tudo bem? Os relatos sobrenaturais desta semana não se passam em uma longínqua casa mal-assombrada em outro país, mas aconteceu no nosso próprio país, no Brasil, há 50 anos atrás, na cidade de São Paulo. Foi o incêndio do edifício Joelma, hoje conhecido como Praça da Bandeira. O edifício Joelma fora inaugurado em 1972 e em 1974 ocorreu um grandioso incêndio. 187 pessoas morreram e 300 foram feridas. Ele é considerado o segundo pior incêndio em edifício no mundo, perdendo apenas para aquilo que aconteceu no World Trade Center em 11 de setembro de 2001. O edifício Joelma tem 25 andares. Por que eu digo tem? Porque ele ainda existe. Sim, a tragédia aconteceu em 1974 e em 1978 ele fora reinaugurado. Ele, com 25 andares, tinha no térreo e no subsolo compartimentos para guardar os documentos e os arquivos. De que? Do banco. O Banco Crefisul fora quem havia inaugurado o edifício e lá tinha dezenas de escritórios. Acima, nos primeiros 10 andares, era justamente o local de guarda dos carros, as garagens. E do 11º ao 25º andar eram os escritórios do Banco Crefisul. Na manhã de 1º de fevereiro de 1974, por volta das 8h50 da manhã, começou um curto-circuito dentro de um ar-condicionado no 12º andar. E dali o fogo passou a se espalhar por todo o edifício com uma rapidez nunca vista antes. Dentre as coisas que facilitaram o incêndio foi que não apenas o curto-circuito começara e as instalações elétricas eram muito mal feitas, mas também porque havia grande quantidade de produtos inflamáveis, dentre eles cortinas de tecidos, carpetes, móveis de madeira e divisões de compensado, além de forro com fibra sintética. Quando alguém se deu por conta para tentar apagar o incêndio e procurar algum extintor, não conseguiu fazer, porque havia fumaça por todo o prédio e um calor de cerca de 700 graus Celsius. 800 pessoas trabalhavam no prédio no momento em que o incêndio começou. Porém, esse fora um prédio que não tinha saída de emergência e nem escada de emergência. Portanto, havia apenas uma pequena escada de cima a baixo e também elevadores. As pessoas que estavam no 11º andar começaram a ir para baixo, tentando pegar elevadores e escadas para escapar. Já aqueles que estavam do 11º para cima começaram a correr para o terraço do prédio e assim tentar se salvar. Porém, o terraço do edifício Joelma, ele era composto por telhas de amianto e lá não tinha heliponto, ou seja, para que o helicóptero chegasse lá para salvar as pessoas, ele não tinha como pousar. No entanto, os bombeiros conseguiram ajuda para isso. O helicóptero chegou até lá e eles começaram a colocar as pessoas para dentro do helicóptero, começando com os que estavam mais feridos. No entanto, o desespero das pessoas era muito grande e todos queriam subir ao mesmo tempo. Infelizmente, tiveram que ser contidas à força para que esperassem, se acalmassem e então pudessem subir no helicóptero. Nas idas e vindas deste helicóptero para salvar as pessoas, aconteceu que numa descida a hélice do helicóptero bateu na caixa d'água do edifício Joelma e isso prejudicou, fazendo com que o helicóptero tivesse que esperar por pelo menos 30 minutos até ser terminado o conserto e continuar com o salvamento das pessoas. Entretanto, os bombeiros continuaram fazendo o possível para ajudá-las,
muitas pessoas se atiraram do prédio. Inclusive, há um vídeo bastante forte que eu vou deixar aqui no link para vocês. Já aviso, é forte, se vocês não quiserem ver, não vejam, das cenas reais dos acontecimentos. Dezenas de pessoas se jogavam do prédio e outras tentavam escalar descendo pelo prédio. Os bombeiros não demoraram tanto tempo assim para chegar. Pelo menos 20 minutos eles conseguiram. Entretanto, a escada dos bombeiros chegou até o 16º andar e não além disso. Portanto, as pessoas que estavam lá na parte de cima dificilmente conseguiram se salvar. Talvez vocês se perguntem, e quem foram os responsáveis, né? Quanto tempo de prisão pegaram? Naquela época, nosso país vivia sob o regime da ditadura e, infelizmente, a justiça não fora feita. Por exemplo, houve 3 anos de prisão para o gerente da Crefisul, 2 anos para os proprietários da empresa de ar-condicionado e 2 anos para os eletricistas, pois fora comprovado que o curto-circuito foi de um mau emprego, né, dos fios da elétrica que não estavam em boas condições. Imagine, 187 pessoas morreram, 300 feridas e apenas 2 a 3 anos de prisão para os responsáveis. Como comentei com vocês, em 1978 houve uma reinauguração do prédio. Ora, depois de todo aquele desespero, não deveria ter sido colocado tudo abaixo? Mas não, apenas a reinauguração com novas medidas de segurança, é claro. Apenas no ano 2000 é que o edifício Joelma passou a ser chamado de Praça da Bandeira. Talvez vocês perguntem, mas onde estão os fatos sobrenaturais? Bem, todos esses acontecimentos já são terríveis. Já comentamos, por exemplo, que quando alguém morre, ele faz a passagem para o outro mundo. Porém, às vezes mortes, quando são trágicas, faz com que as pessoas sintam dificuldades de fazer essa transição. E muitos espíritos nem se dão por conta de que estão mortos. Temos alguns casos sobrenaturais que foram relatados até então. Uma ex-auditora, ela relata que ao visitar o prédio no primeiro dia após a tragédia, disse que viu vários corpos espalhados pelos cantos. E depois, quando se virava para olhar os corpos de novo, via apenas metade deles. A perita que fora chamada para fazer a análise do incidente disse que ao tirar as fotos dos corpos e depois revelá-las, muitas das fotos não continham imagens. Era como se os corpos não estivessem ali, apenas o local. Outro relato sobrenatural bastante assustador foi que, alguns anos tendo passado do incêndio, 2 estudantes de uma universidade foram até o prédio para fazer um trabalho que eles precisavam para a faculdade. E eles queriam visitar o local. O porteiro deixou eles entrarem e ficou acompanhando eles através das câmeras de vídeo. E percebeu que junto desses 2 estudantes havia uma terceira pessoa. Quando ele comentou com os estudantes sobre isso, estes se apavoraram e fugiram de lá, porque eles estavam sozinhos. Porém, aquela sombra, aquela figura humana os estava acompanhando e o porteiro conseguiu acompanhar pelas câmeras. Em 1979, fora feito um filme chamado Joelma, 23º Andar, baseado em cartas psicografadas por Chico Xavier. Esse filme também eu vou deixar o link para vocês acompanharem. E outro relato sobrenatural que é baseado num relato físico também, um relato real, é a respeito das 13 almas do edifício Joelma. Como assim? Bem, eu disse a vocês que as pessoas que estavam no 11º andar tentaram fugir para baixo. Quem estava acima tentou fugir para o terraço. Porém, aqueles que estavam no meio, logo acima do 12º andar onde começou o incêndio, não tinham mais por onde fugir. E tentaram, muitos deles, fugir não só através das escadas,
porém estas eram muito estreitas e havia um grande fluxo de pessoas para cima e para baixo e muita fumaça, mas outras procuraram os elevadores para descer. Sim, muitas pessoas conseguiram se salvar através disso. Porém, 13 pessoas depois entraram num elevador e tentaram escapar e o elevador não funcionou. Ficando trancadas ali dentro, o elevador serviu como uma fornalha para todas elas. E as 13 morreram abraçadas, carbonizadas. O repórter comenta que quando olhou aquela cena foi indescritível de ver todas aquelas pessoas. Porém, nenhuma dessas 13 pessoas foram identificadas. Tamanha era a tragédia, o calor que o fogo fez com elas. E naquela época não havia exame de DNA. Portanto, essas 13 pessoas foram sepultadas no cemitério de São Paulo, uma ao lado da outra. E o zelador do cemitério conta que sempre escutava naquela volta gritos, gemidos de dor. E não mais tentando suportar aquilo ali, ele resolveu derramar água sobre aquelas sepulturas. E depois disso, as coisas se acalmaram. Portanto, a partir daí, foi feito um costume de as pessoas levarem copos de água e flores para aquelas sepulturas. E existe até hoje. E, na verdade, há pessoas que dizem que terem alcançado uma graça em favor dessas 13 almas. Há diversas placas no local com esses agradecimentos, mensagens de agradecimento. Agora, se isso não fosse o suficiente para ser aterrorizante, ainda há um passado sombrio do edifício Joelma. Por exemplo, no século XVII, o terreno onde está o edifício fora palco de um pelourinho, onde muitos negros escravizados morreram depois de muito açoitamento. E também, em 1948, outro crime chocante aconteceu no mesmo local antes do edifício ser construído. Nesse ano de 1948, um professor de química chamado Paulo Camargo matou a mãe e as 2 irmãs. De que maneira? Bem, conta-se os relatos sobre este crime anterior que Paulo ele gostava muito de uma determinada enfermeira e a sua mãe não gostava que ele se relacionasse com essa enfermeira porque ela não era mais virgem. Na época era algo muito valorizado. E não gostando dessa reação da mãe nem das irmãs, Paulo ficou cada vez mais afastado da família. Ele então começou a planejar a morte das 2. Passou a construir um fosso no local. E também começou a conversar com as pessoas, os professores de química, que tipo de material ou produto químico seria possível para decompor corpos. E isso depois foi relatado pelo professor que dava aula para ele. Paulo Camargo, então, quando a mãe e as irmãs perguntaram por que ele construíra aquele fosso, ele então resolveu matá-las a tiro e as colocou no fosso com uma mortalha preta e um capuz na cabeça delas. 19 dias depois, a polícia esteve na casa para saber do paradeiro daquelas mulheres. E ele disse para a polícia: mas vocês acham que eu seria culpado de fazer uma coisa dessas? Jamais faria isso. Pouco tempo depois, estando completamente encurralado e sabendo que a polícia já tinha descoberto, ele se matou. Portanto, todas essas tragédias que aconteceram no local tornam o edifício Joelma até hoje um local mal assombrado. Há pessoas que dizem que até hoje se escuta gritos e choros. E eu vou deixar também um link para vocês verem, acho também bastante forte, mas se vocês quiserem acompanhar, podem ver, um rapaz que, não sei se é verdade, mas ele fez uma busca neste prédio com a chamada Spirit Box, que é uma caixa que é possível tentar se comunicar com os espíritos do local. Acessem depois e tirem suas conclusões. Este foi o relato sobrenatural e na próxima semana trataremos de outros.
Espero vocês e continue acompanhando o canal.